Oi, tudo bem? Você sabia que a nossa mente se defende de certas situações? Isso mesmo. Quando nós temos algum problema ou alguma situação, a forma que a nossa mente, eu vou falar a palavra mente nos nossos vídeos aqui para ficar uma coisa mais simples de entender, tá bom? Para todo mundo. Mas a nossa mente, digamos assim, ela tem várias formas de se defender de situações que considera risco para a pessoa. E no vídeo de hoje eu quero comentar com você uma, uma série de coisas ou de uma série de mecanismos de defesa do ego que nós temos e que nós usamos no nosso dia a dia. Eu vou comentar com vocês se esses mecanismos são bons, se são ruins, como eles funcionam, se em algum momento eles podem ser ruins e quando eles podem ser bons também. E no vídeo de hoje eu quero começar falando sobre o mecanismo de defesa chamado de compensação. Compensação. Mas o que será que nós estamos compensando quando nós usamos esse mecanismo de defesa? Bom, você já ouviu falar naquele ditado que fala assim, sorte no amor, azar no jogo, ou azar no jogo, sorte no amor, uma coisa assim, né? Esse é um exemplo clássico de compensação. Na verdade, esse mecanismo de defesa, basicamente ele funciona quando uma pessoa ela acredita ter certa deficiência em alguma coisa e para compensar essa deficiência, ela utiliza ou ela desenvolve alguma habilidade, alguma coisa que faça com que, pelo menos na cabeça dela, ela acredite que essa nova habilidade ou essa nova capacidade possa cobrir aquele problema que ela tem, aquela deficiência que ela tem. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que é muito baixinha, né, tem estatura muito baixa. Isso não é confortável para essa pessoa. Ela sente que ela sofre por causa disso. Isso pode ser verdadeiro, isso pode ser real, né? Ou seja, pessoas, por exemplo, podem estar atacando essa pessoa verbalmente por ela ser baixinha, por ela ser de baixa estatura, ou não, ou pode ser que ninguém fale nada para ela, mas na imaginação dela, ela acredita que isso é um grande problema e que as pessoas olham para ela talvez até mesmo com desprezo pelo fato dela ter a estatura baixa. E ela imaginar que as pessoas falam coisas dela, pode ser que ela esteja rodeada de pessoas maldosas que falem coisas ruins para ela, mas pode ser que não. Pode ser real ou não o temor ou aquela deficiência que a pessoa tem. No caso aqui, a pessoa baixinha que tem baixa estatura. E quando eu falo baixinho, eu não quero falar de uma maneira para denegrir a imagem de ninguém, ok? Simplesmente estou falando de uma maneira carinhosa. Encare você dessa forma, tá bom? Então, a pessoa, por ter essa estatura baixa, ela talvez vai desenvolver uma habilidade diferente de outras pessoas. Por exemplo, pode ser que ela seja um excelente aluno, uma excelente aluna na escola, pode ser que ela desenvolva habilidade de idiomas de maneira incrível, aprende rapidamente idiomas, pode ser que ela tenha muita facilidade para fazer cálculos, ela se transforme em uma pessoa que trabalha na área de exatas com muita maestria, por exemplo, um engenheiro, uma engenheira de muito sucesso, porque compensou aquela deficiência que ela pensa ter, ou que talvez ela tenha realmente esse problema ou não, com outra situação que na cabeça dela pelo menos cobre aquela primeira, que é uma situação negativa. Agora eu pergunto para você, será que esse mecanismo de defesa ele é necessariamente ruim? Bom, na verdade, em primeira vista, nenhum mecanismo de defesa ele é exatamente ruim, porque senão não se chamaria mecanismo de defesa, não é mesmo? Estamos nos defendendo de alguma coisa. Agora, qualquer um dos mecanismos, inclusive a compensação, ele pode não ser muito positivo quando aquela característica que nós acreditamos que nós não temos, aquele defeito, por assim dizer, que nós supostamente temos, talvez seja um detalhe que nós precisamos desenvolver. E em lugar de desenvolver aquela característica que nós precisamos trabalhar, nós compensamos essa ausência com uma outra característica. Por exemplo,
pode ser que eu precise aprender certa habilidade no meu trabalho. E eu preciso fazer aquilo no meu trabalho, eu preciso realizar aquela tarefa específica. Mas para compensar essa habilidade que eu acredito que eu não tenho, talvez porque eu ainda não tive coragem de me expor, de estudar como habilidade, eu vou ir para outro lado. Eu vou ser bom em talvez outra coisa no meu trabalho. Vou dar um exemplo para você de compensação, quando a compensação não é uma boa coisa, não está trabalhando. Imagine, por exemplo, que você tem dificuldade de conseguir um cônjuge, uma namorada, um namorado, e que você já tentou várias vezes ter um relacionamento sério com alguém e você nunca conseguiu. Pelo menos você colocou na tua cabeça essa palavra nunca, né? Porque é muito pesado dizer nunca, né? Nunca, parece que nunca acaba, né? Bom, então você tentou várias vezes, na sua cabeça você nunca conseguiu nenhuma pessoa. Né? Você nunca conseguiu um relacionamento, digamos assim. E aí, você acredita que você tem uma deficiência no romance, né? Você não é uma pessoa romântica, pessoa atraente para outras pessoas. E chega um momento que você pensa assim, não, eu não vou conseguir um relacionamento amoroso. Então o que eu vou fazer é me dedicar ao trabalho, eu vou ser um excelente profissional naquilo que eu faço. E aí você começa a trabalhar bastante, você começa a desenvolver habilidades no seu trabalho, e aí você consegue ter um sucesso, você empresa que você trabalha, você é promovido, você se torna uma pessoa super de sucesso, super exitosa no seu trabalho, mas você tem essa deficiência amorosa. Você tentou suprir essa ausência amorosa na tua vida com o trabalho. E muitas pessoas fazem isso. Existem muitas pessoas que estão sozinhas, elas talvez até digam assim, não, é que eu escolhi o trabalho, mas na verdade elas estão compensando uma suposta deficiência no lado amoroso, digamos assim, com uma habilidade, uma proficiência no lado, no caso, com o trabalho. O ponto é que pode ser que essa compensação que a pessoa faz, colocando o trabalho para compensar o suposto fracasso da vida social, da vida amorosa, mais especificamente, a pessoa ela pode ser prejudicada por isso, né? Porque em algum momento essa compensação ela não vai funcionar mais tão bem. Em algum momento você gostaria de ter alguém realmente. Então, o ideal, no caso desse exemplo que eu dei aqui, seria realmente que a pessoa começasse a procurar desenvolver habilidades sociais para que ela possa encontrar o seu par perfeito, né? O seu par perfeito eu acho que não existe, mas o seu par ideal, né? A pessoa que vai completar, vai complementar você e que vai realmente fazer com que você seja feliz do ponto de vista romântico também, não é? Em algum momento isso vai fazer falta para você. Então, nem sempre compensar uma falha, um suposto defeito vai funcionar por muito tempo. Em alguns momentos, ou pelo menos eu posso dizer para você que o ideal é você encarar o problema de frente que você tem, se você deseja realmente vencer aquele problema, e você desenvolver habilidades, ou pelo menos conhecimentos, habilidades, para que você possa combater aquela situação que você acredita ter uma deficiência. Isso pode ser emocional, pode ser, por exemplo, que seja algo físico, como eu falei no começo, da baixa estatura. Não tem como você crescer, se você tem baixa estatura, não tem como você mudar isso, não é mesmo? Mas tem como você conviver sem sentir dor. Então, existem maneiras de que você possa se sentir melhor com a tua situação. Em outros casos, tem como até mesmo você resolver ou até eliminar essa suposta deficiência que você tem. Tudo é questão de analisar, né? O ponto é que a defesa da nossa mente, ou esse mecanismo de defesa do ego chamado compensação, ele existe para nos proteger
de sentimentos ruins, de angústia, de depressão, mas em alguns casos nós podemos fazer algo melhor do que compensar um problema com uma outra situação positiva. Nós podemos resolver o problema original em muitos casos. Em outros casos, a compensação funciona muito melhor. Mas isso vai de pessoa a pessoa. O que eu recomendo é que você procure um profissional que vai ajudar você, vai escutar você e vai orientar você sobre qual é o melhor caminho no teu caso. Então sempre procure um profissional da saúde mental para que você esteja bem e que você esteja saudável mentalmente também. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Eu espero a tua inscrição. Clique aqui no botãozinho de se inscrever, clique no like também. Se você tem uma outra sugestão ou se você tem alguma sugestão de vídeo para mim, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito escutar. No caso, escutar não vai ter como, né? Um comentário. Mas eu quero muito ler os teus comentários aqui e vocês vão me ajudar a ter ideias para outros vídeos. Eu preciso de ideias, o canal é novo. Um abraço para você, te vejo no próximo vídeo.